Uma vez mais, boa noite, bem-vindo de regresso. Em vésperas de arranque de mais um ano letivo nas escolas públicas, foram publicadas as listas de colocação de professores. A FENPROF diz que são um ato de vingança do Ministério sobre os cerca de 8.000 contratados que não realizaram a prova de avaliação. Nuno Crato tinha prometido o fim dos horários zero. O número de professores sem turma caiu para menos de metade. As listas definitivas foram publicadas com a colocação de 6.744 professores nas escolas portuguesas, 3.488 do quadro e 3.256 contratados. Contas feitas este ano, o número de professores sem turma atribuída caiu para menos de metade, com 917 docentes em horário zero. A FNE faz um balanço positivo. Há uma diminuição enorme, o que é um fator muito importante para o sistema, uma vez que os alunos serão os beneficiados porque vão ter professores os mesmos que tinham no ano anterior, e se não são os mesmos, são professores que muitas vezes já tiveram uma longa experiência, porque temos professores destes que ao longo destes anos, com muito tempo de serviço, não têm tido alunos, mas não quer dizer que não tenham trabalho. Já no concurso dos docentes contratados a prazo, dos 28.367 candidatos, apenas foram colocados 11%. 3.256 professores. A FENPROF aponta o dedo à tutela, acusa o Ministério da Educação de se estar a vingar dos professores que não realizaram a prova de avaliação de conhecimentos. Isto é absolutamente inadmissível. O Ministério da Educação retirou 8.000 professores, 96,5% das exclusões do concurso foram por causa da PAC, que é uma coisa absolutamente inaceitável, até porque muitos destes professores são colegas que não fizeram porque não se realizou, porque o Ministério não os chamou ou porque entenderam não fazer uma coisa tão absurda como aquela prova que todos vimos. As críticas não se ficam por aqui. Segundo as contas da FENPROF, o saldo entre aposentações, rescisões e entradas nas escolas aponta para a destruição de mais de 5.000 postos de trabalho. Comigo para a análise da situação da educação em Portugal e na véspera do arranque deste ano letivo, são meus convidados Maria do Carmo Vieira, professora, também João Dias da Silva, da FNE, secretário-geral da FNE, Gabriela Canavilhas, deputada do Partido Socialista, e Nilza de Sena, deputada do PSD. Boa noite a todos, bem-vindos. Professora Maria do Carmo, este é um início tranquilo, um início de ano letivo tranquilo para os professores? Bem, eu acho que nunca poderá ser um início tranquilo, sobretudo porque há muitos anos esta parte, não só de agora, raramente os professores foram ouvidos. Como não são ouvidos, quer dizer, há inúmeras situações que se continuam a impor e que vão ter consequências não só no ensino, mas também nos próprios professores. E agora, sem estar a ligar muito às informações que ali foram dadas, eu quero salientar aspectos que todos os meus colegas têm sido extremamente críticos em relação a estes e, apesar de apresentarem as suas críticas, ninguém os ouve. E é isso que é nocivo, é não se ouvir, seja o professor Nuno Crato, seja a doutora Isabel Alçada, seja a doutora Maria Luís Rodrigues, fosse quem fosse, tem estado no Ministério da Educação. Normalmente, os ministros não têm ouvido os professores. Por exemplo, defender-se e continuar-se a impor, realmente é devido à austeridade. Mas os mega-agrupamentos é a mesma coisa que fazer apologia de grandes cidades que são ingovernáveis. Defender que até há estudos, e gostava que até me apresentassem esses estudos, de que o número de alunos por turma de 30 até é mais salutar, porque os alunos se ajudam uns aos outros. Quer dizer, todos nós, professores, temos experiências diferentes, mas estes senhores dizem que sim. Aliás, até o Ministro da Segurança Social vem dizer que os velhinhos também devem estar mais nos quartos, e ele é que devia experimentar estar num quarto com 7 ou 8 pessoas para ver se também se ajudam uns aos outros. E depois há uma coisa que tem sido infelizmente afastada da comunicação social e do discurso dos portugueses, mas que para mim é insuportável enquanto professora de português, e não só eu como professora de português, mas muitos outros, que é esta obrigação de cumprir um acordo ortográfico que é cientificamente incorreto,
que foi uma brincadeira, e basta ler a nota explicativa, e o mal é isso, é que as pessoas não conhecem a nota explicativa. Aliás, eu falei com deputados na Assembleia da República que quando discutiram o acordo ortográfico, e se formos ler as atas, nós até ficamos com vergonha que aqueles deputados fossem eleitos a representar-nos, porque eles não têm nível cultural nenhum, nem percebiam nada do acordo, e eles não tinham lido, pura e simplesmente não o conheciam. Por isso eu acho que quando um professor recomeça um ano letivo, tendo todos aqueles problemas, sem qualquer alteração, e sabe que vai continuar a não ser ouvido, não pode ser um bom começo de ano. Professores ignorados pelos sucessivos ministros, os mega agrupamentos, o número de alunos por turma, alguns dos problemas que se levantam neste e o acordo ortográfico. E o acordo ortográfico que já vinha também de trás e que é uma batalha sua, professora Maria do Carmo também e de bastantes outros, mas em relação, voltando aos professores em concreto, o Ministério garante ter reduzido em grande parte o número de professores com horário zero. É uma medida positiva do seu ponto de vista? Sem dúvida. Eu devo dizer que nunca pensei que pudesse ainda, no meio de toda esta condução tumultuosa de educação que tem sido este mandato do Ministro Nuno Crato, que houvesse de facto aqui um aspecto tão positivo e dou os parabéns ao Ministério da Educação, e nomeadamente ao Sr. Ministro, por ter conseguido esta diminuição enorme dos horários zero, porque os horários zero, além, enfim, de todos os problemas que traz à própria administração da escola pública, traz o estigma aos professores, que é um professor estar sem dar aulas. E um professor quer dar aulas, um professor prepara-se e trabalha e formou a sua estratégia pessoal no sentido de lecionar. E um professor sem aulas e sem horário atribuído é também um atentado à sua dignidade. E, portanto, o facto de esta diminuição do número de professores de horário zero estar a ser um sucesso, é de facto um dos sucessos deste Ministério, eu diria um dos poucos sucessos deste Ministério, mas não quero deixar daqui de realçar. E mais, o facto de nós termos no passado tantos horários zero, tantos professores com horário zero, levava inclusivamente a desvirtuar o rácio professor-aluno, que depois vem nos relatórios internacionais, em que, aparentemente, nós somos um dos países que tem menos alunos por professor. Exatamente, nomeadamente este grande documento, que é a Education at a Glance, que é, todos os anos é publicado pela OCDE, uma leitura global do que se passa na educação nos vários países da OCDE. E, para grande surpresa nossa, nós somos um dos países que tem menos alunos por professor. De facto, mas há outros dados nesse relatório onde já iremos. Já iremos, com certeza, mas de facto não é. E tem muito a ver também com o número de professores com horário zero, com o número de professores que estão nas direções gerais, na própria máquina do Ministério da Educação. Portanto, quem ouve este grande número de que temos 10 alunos por professor até pode achar que sim. Mas, de facto, muita culpa tem a ver com esta má distribuição do horário letivo e, neste caso, há aqui uma vitória do Ministro Crato que eu queria aqui sublinhar. Os professores não têm sido ouvidos pelos sucessivos ministérios. Como sindicalista, a voz dos professores também junto dos sucessivos ministérios, essa crítica... Nós gostaríamos de ser mais ouvidos e ter mais resultados daquilo que é a nossa intervenção, nomeadamente em algumas das matérias que foram há pouco referidas pela professora Maria do Carmo. É evidente que nós entendemos que neste momento de início do ano letivo e pegando na questão de partida do nosso debate, aquilo que não deveria ser notícia é garantirmos que estão todos os professores colocados para que o novo ano letivo comece. E aquilo que nós temos assistido, ao longo dos anos, sucessivamente, é a verificação de que todos os anos há notícia para a colocação tardia dos professores e até também para a dimensão dos professores que vão sendo utilizados pelo sistema sucessivamente em regime de precariedade e como contratados. O que fez com que ainda recentemente, quando foi possível garantir a entrada no quadro de cerca de 2.000 professores, se verificou que se trata de pessoas que já têm mais de 20 anos de serviço como contratados, com contratações sucessivas. E isto é inaceitável que haja um sistema educativo que se baseie na precariedade, que tenha professores na precariedade e que tenha também, e falamos muito pouco desse outro grupo de trabalhadores, eu não posso deixar de o referir também no início deste debate, que são os trabalhadores não docentes das escolas. Os assistentes operacionais são nas nossas escolas um fator de trabalho muito importante e significativo.
Aquilo que eu registro é que, efetivamente, em termos de política de gestão de recursos humanos, nós não temos sabido encontrar aquilo que é a norma que faça com que o sistema educativo esteja dotado de todos os recursos humanos que são necessários para o seu funcionamento permanente. Mas tivemos 3 anos de crise e 3 anos de cortes na educação. É certo, mas também esta questão não vem... Se eu hoje estou a contar com professores que têm 20 anos como precários, não foi nos últimos 3 anos que eles criaram esses 3 anos. Há muitos anos que estes professores têm sido precários. E é verdade, e se falamos do relatório do Education at a Glance, há uma questão que o atravessa sempre. As políticas de austeridade significaram desinvestimento na educação, com resultados para cavar o fosso entre os mais cultos e os menos cultos e, portanto, aprofundar as divisões sociais. E isto é que é errado e é efeito e fruto das políticas de austeridade. Dá uma deixa ideal para a deputada Nilza de Sena. Este relatório da OCDE marca este início de ano letivo também, nomeadamente, pegando por uma ponta, diz que Portugal está entre os países que menos gasta com a educação dos seus jovens. É verdade, boa noite. É alguma coisa que, como apoiante deste governo, a faça orgulhar-se? Eu não vejo as coisas desse modo. Eu vejo as coisas, e falando especificamente neste relatório, assumindo que não faço uma correlação direta entre aquilo que é investimento em educação e os seus resultados. Até porque quando falamos deste relatório, que traz muitos dados e muitos dados comparativos, e alguns são bons, também não podemos esquecer que saiu um outro relatório, que é o relatório do Fórum Económico Mundial, também, esta semana, que também traz dados muito interessantes. Eu há pouco ouvia a senhora deputada Gabriela Canavilhas dizer que há um dado da relação entre o número de alunos com o professor que não está correto. Como há muitos outros dados que estão neste relatório da OCDE, que reportam quase todos a 2012, numa avaliação que foi feita no ano letivo 2010-2011 e que tem para trás um conjunto de políticas ainda atribuídas ao governo anterior, portanto ao governo do Partido Socialista. Naturalmente, quando comparamos com os dados, por exemplo, do relatório do Fundo Económico Mundial, do Fórum Económico Mundial, perdão, verificamos que há diferenças. Porquê? Porque os dados já remontam precisamente a 2014. Eu não posso deixar esta primeira intervenção sem passar uma nota sobre a questão dos agrupamentos, a questão dos professores não serem ouvidos. Eu penso que este governo tem sido um governo em permanente diálogo com os professores. E isso viu-se o ano passado, viu-se quando preparámos precisamente a prova de avaliação e competências, vimos um verão em que todas as forças sindicais foram ouvidas longamente, eu diria que foi uma maratona de reuniões, de audições e, portanto, foram sempre ouvidos, até que se chegou a um consenso com algumas forças sindicais. Está aqui uma das forças sindicais com quem se chegou a esse mesmo acordo. Não se chegou com a outra. Não se chegou com a outra. Mas essa outra também tem um discurso que, ao longo do tempo, vão variando as políticas, vão variando os ministros, mas o discurso continua o mesmo, que é um discurso de combate e de ataque a quem está, precisamente, a liderar a educação. Gostava também de dar uma nota que é esta. Nós começamos o ano letivo com grande tranquilidade. É de facto uma vitória que eu não posso deixar de enaltecer o facto de termos reduzido em 50% os horários zero e termos a possibilidade, provavelmente, de quase virmos a extinguir os horários zero, porque na realidade ainda faltam colocar professores no sistema. E também tivemos, tardiamente, já no fim do mês de agosto, os acordos de rescisão por mútuo acordo, que só foram conhecidos nessa altura, que também levaram também um ligeiro atraso nesta questão da ocupação dos professores, e que vão libertar também alguns lugares que vão ser agora posteriormente preenchidos. O que nos leva, de facto, a começar... falou em professores não colocados quando o ano letivo começa amanhã. Com certeza, mas nós começamos sempre o ano letivo com algumas questões. Naturalmente gostávamos de ter podido preencher esses lugares mais cedo. Houve aqui condicionantes, uma delas foi essa precisamente que acabei de lhe explicar, que é o facto da Administração Pública, Serviço de Estado da Administração Pública, só ter resolvido essa questão
das rescisões no fim do mês de agosto. E a outra questão é uma questão muito simples, que não foi culpa do Ministério, eu quero frisar isso aqui muito claramente, foi precisamente a realização da prova no final do mês de julho, porque houve um conjunto de professores que não puderam realizá-la no tempo devido. Essa questão também inibiu a que se pudesse, de facto, colocar os professores dentro de um tempo que seria um tempo ótimo. Mas é com tranquilidade que se arranca para este ano letivo? Arranca-se com tranquilidade. Sabe que há sempre problemas no início de qualquer ano letivo. Estará o Ministério habilitado a resolvê-los adequadamente. Aliás, a prática tem-nos mostrado ao longo destes 3 anos que começa sempre com algum alarmismo, ou por uma razão ou por outra arranja sempre algum alarmismo, e o ano letivo começa com tranquilidade e termina com tranquilidade. Felizmente vai havendo bons resultados. Sem alarmismos, professora Maria do Carmo. Pois, eu continuo a bater no mesmo ponto. Quer dizer, o alarme no início do ano letivo está na continuidade de problemas que existem e que não são resolvidos. Por exemplo, um dos aspectos em que os professores nunca são ouvidos são os exames. Por exemplo, os exames, e isto são inúmeros colegas meus que o dizem, e que têm escrito e que têm discutido esse assunto, e até com o próprio sindicato, mas o sindicato normalmente, e aqui falo por acaso na FENPROF, porque é aí que estou sindicalizada, diz que não tem, que eles têm a ver com outros aspectos de luta, não com isso, e por isso que aqui não podem intervir. Mas no fundo também souberam intervir ao aceitar o acordo ortográfico e disseram logo que eles tinham que obedecer. Para umas coisas têm que obedecer, para outras coisas têm que ser revoltados. É um discurso um bocado estranho. Mas em relação aos exames, por exemplo, os exames, seja do secundário, seja do básico, são... quer dizer, eu compreendo que os alunos possam não ter bons resultados, porque nenhum de nós era capaz de ter 5 ou 6 textos em X tempo, pronto, sejam 2 horas ou 1h30, mas em que o aluno não se pode embrenhar num único texto, poder responder, porque escrever é difícil, e era isso que eu gostava que o Ministério fizesse, e os professores que fazem esses exames, é que tivessem perante uma folha branca, em que tivessem que desenvolver um tema. E aqueles alunos, seja do 9º, seja do 12º, têm que desenvolver 4 temas, para além de perguntas de interpretação com cruzes, que os professores também não concordam e têm que aceitar e têm que rever. Por exemplo, eu tive uma ameaça de processo disciplinar com a doutora Maria de Lourdes Rodrigues, precisamente porque me recusei a corrigir esses testes com cruzes, e, no entanto, os professores, sempre que entram no novo ano letivo, têm novamente todos estes problemas consigo. Terem de cumprir programas extremamente extensos, terem de cumprir, às vezes, programas extremamente mal feitos, verem, por exemplo, determinadas disciplinas como a História e a Filosofia postas de lado, e agora as escolas é que escolhem o horário que a História há de ter, sem nenhum respeito. Eu sou professora de português e contra mim falo. Eu acho uma aberração que se diga que as disciplinas fundamentais é o português e a matemática. Não são. São todas. Todas. E precisamente há a ver que os professores não podem ter um belo início de ano quando há inúmeros problemas que continuam, precisamente porque eles não são ouvidos. Não são ouvidos. Bom, na verdade, nós não podemos esquecer que o Ministério da Educação é o Ministério que talvez, certamente, que mais portugueses envolve nas suas decisões, nas suas consequências. Portanto, nós estamos a falar de uma grande máquina. Famílias. Professores, alunos, famílias, de facto, e o pessoal não docente. Há aqui, de facto, qualquer consequência de uma decisão do Ministério afeta muitas centenas de milhares de pessoas. E, portanto, é normal que cada ano letivo e o seu início tenha, enfim, os seus solavancos. Agora, eu não quero também ser demasiado branda no sentido em que nós podemos reconhecer o solavanco, mas não temos sempre que o aceitar, não é? E, na verdade, ano após ano, os inícios dos anos letivos são sempre muito difíceis, são sempre complicados, e nós não podemos deixar de relembrar que
Ontem foram colocados professores que ontem ficaram a saber daqui a 2 dias onde é que vão trabalhar, em que escola e em que região. Quer dizer, que podem ter que mudar de casa ou podem ter que mudar a sua vida pessoal em 2 dias para iniciarem a sua função profissional. Ora, isto é certo que não será de propósito, ninguém está aqui a perseguir os professores, naturalmente, mas, caramba, quer dizer, isto é falta de respeito por uma classe profissional, que não pode ser sujeita a decisões, que a máquina não pode comportar-se desta maneira, de forma a criar esta dificuldade à função do professor. E eu gosto aqui de lembrar, também sou professora, que eu gosto de pensar, e acredito firmemente nisso, que não há missão mais nobre do que ser professora. E não há profissão mais difícil do que lecionar. E, sobretudo, hoje em dia, enfim, nós todos sabemos como a sociedade se vai alterando e como os jovens se vão, enfim, o seu comportamento está muito difícil, os pais não acompanham os filhos como podem, a crise, as dificuldades do dia-a-dia. Portanto, hoje em dia o meio escolar é um meio difícil e os professores têm, de facto, uma missão muito ingrata e muito espinhosa. E ainda pôr em cima disso dificuldades do funcionamento da máquina, plataformas que não funcionam, a bolsa de contratação de escola que não há forma de poder estar ativa para se poder dar destino a uma série de pessoas que estão na fila para saber como é que decidem as suas vidas. Aliás, a Associação Nacional dos Professores Contratados, dirigida pelo professor Sérgio Paulo, fica aqui também César Paulo, fica aqui também uma saudação, tem lutado imenso para tentar encontrar uma forma de facilitar, tornar a vida mais fácil dos professores. Isto para dizer que é natural que haja entulhos, é natural que esta máquina cause dificuldades. Mas, caramba, não era preciso todos os anos do princípio do ano, ser sempre um início tumultuoso, um início complicado e, contrariamente ao que disse a minha colega Nilsa, o final do ano também não foi nada fácil o ano passado. Portanto, nós temos assistido a anos letivos muito complicados, muito turbulentos e digo-lhe mais, se tivéssemos em governos anteriores tido as turbulências que estes têm tido, não eram 100 pessoas, 1000 pessoas que saíam à rua, era 1 milhão de pessoas que saíam à rua a atacar os governos que pusessem na rua ou na prática medidas no âmbito do Ministério da Educação como estas têm acontecido agora. Portanto, muito bem têm estado os portugueses, muita resistência têm tido os portugueses para assistir a esta turbulência na educação eu tenho dificuldade, e que é tudo menos tranquila. Este discurso no sentido de que dá a ideia de que só nos últimos anos ou que só no último ano ou há 2 ou 3 anos é que nós temos dificuldades na abertura do ano letivo. É sempre tumultuoso. É recorrente, independentemente não se pode dizer que é tranquilo. Não se pode dizer que é tranquilo. Eu penso que é tranquilo. E, aliás, deixar aqui desde já, que devia tê-lo feito na primeira intervenção, uma mensagem à comunidade educativa, precisamente porque começa amanhã um novo ano de trabalho que se espera de facto frutuoso e nós não podemos deixar de contar com uma vastíssima população que está embrenhada para que esse mesmo ano letivo corra bem. Mas não posso deixar de dizer aqui 2 ou 3 coisas que me parecem importantes. Mas acha que, não se esqueça do que vai dizer, mas acha que a classe docente está satisfeita com a política educativa deste governo? Eu acredito que há opiniões muito diversificadas nesta matéria. Estou a falar em termos gerais. Em termos gerais, acredito que haja professores que não estejam satisfeitos. Admito isso, que haja professores que não estejam satisfeitos. Não acredito que seja a esmagadora maioria. Como aqui muitas vezes no debate público se parece fazer passar essa mensagem. Isso não acredito. Nós sabemos que o sistema perdeu 50 mil alunos nos últimos anos. E 20 mil professores. 50 mil alunos. E naturalmente a perda de alunos e esta questão demográfica não é despicienda, tem que levar a medidas, a contrapartidas dentro do sistema, que também leva naturalmente à diminuição de alguns professores, e já saíram do sistema alguns professores, nomeadamente à volta de, até penso, para corrigir, 30 mil professores, para ser preciso, ao longo dos últimos anos, assumindo já aqueles que saíram na governação anterior. Portanto, 30 mil alunos nos últimos anos. Estava a falar apenas destes últimos 3 anos. De todo o modo, eu penso que há aqui 2 questões que são importantes. Eu tenho dificuldade em ouvir uma professora, eu também sou professora, e sei muito bem ao longo dos anos, sou professora de carreira, como é que os alunos chegam ao ensino superior e que deficiências ou que insuficiências é que eles trazem quando chegam ao ensino superior. O que significa que já trazem as insuficiências de trás. E tenho dificuldade, não posso deixar de o dizer, quando percebo que há resistências por parte da classe dos professores em fazer exames e em cumprir com avaliações. Tenho dificuldade porque penso que é muito importante introduzir uma cultura de exigência,
Nós só temos a ganhar com essa cultura de exigência, com essa cultura de rigor. Era a bandeira do Ministro Nuno Crato. Era a bandeira do Ministro Nuno Crato, mas também é uma bandeira que tem trazido resultados. Não é uma bandeira por ser uma bandeira, por ser simbólico, por ser uma defesa que não tenha depois um resultado. Há resultados. E os resultados têm vindo a aparecer. E sobre essa matéria, nós podemos encontrar, quer no Fórum Económico Mundial, quer noutros resultados do PISA do ano passado, no relatório PISA do ano passado, os resultados estão à vista. Neste aumentou o número de jovens que não estudam. Vai-me deixar só dizer isto porque é importante. Dizer que subimos 51 posições na matemática. Portanto, a qualidade do ensino da matemática e das ciências melhorou extraordinariamente. E melhorou, claro, com um grande esforço deste governo, de facto com a revisão curricular que foi feita, mas não foi só isso. Quer dizer, nós temos uma melhoria do ensino primário, temos uma melhoria do ensino secundário, temos uma melhoria geral do sistema de ensino. Não somos nós que o dizemos, são eles que os dizem, que têm um grau de isenção provavelmente maior que nós e que têm-no de forma comparativa, fazem-no de forma comparativa. Temos até 5 escolas de gestão, ou seja, temos, aliás, nas 5 escolas de gestão, uma das nossas como as melhores do mundo. De entre os 144 países, que estão neste estudo. Isto são resultados. Eles estão à vista e nós não podemos escondê-los debaixo do tapete e dizer, bom, coitadinhos dos alunos, não podem fazer provas, não podem desenvolver. Não, podem fazer provas, devem fazer provas e devem, de facto, conseguir desenvolver. João Dias da Silva, já a palavra é só porque era direta, isto era uma resposta à professora Educado. Com certeza. Sabe o quê? É que quando focava os exames, é a má qualidade desses exames e as exigências que se fazem a alunos que não, precisamente, que eu não concordo, a colega ou a senhora não fariam um teste ou demoraria o mesmo tempo que se é dado àqueles alunos a ler 4 textos diferentes, longos, em que os alunos têm que interiorizar dentro dele todas as ideias, com perguntas de resposta múltipla, que aquilo é de malucos, porque às vezes a B e a C são iguais, eles têm que andar ali a ler e a reler e a voltar ao texto, mas não me conhece com certeza, porque eu desde sempre... Eu estou-me a reportar ao que disse aqui, não é? Contra o modo como são feitos esses exames. Eu sou a favor dos exames e acho que todos os alunos devem ter exames ao fim. É um caminho quase iniciático. Claro. Quer dizer, nós passamos, no final, quando íamos fazer a 4ª classe, usávamos a caneta de tinta permanente. Eu lembro-me disso. Passava para uma outra fase da minha vida. E eu acho extremamente importante, porque a vida é um exame contínuo. Claro. E por isso mesmo é que eu acho que é importante. Agora, o que não podemos fazer, o que estamos a fazer aos alunos, é deles robôs, máquinas que não podem pensar, porque os alunos precisamente têm que amar aquilo que leem. Quando é um texto literário, têm que o poder ler e o poder interpretar e estar envoltos nele e não a fazer tudo a correr. É impossível. Eu admito que é preciso introduzir algumas melhorias na concepção dos exames. Eu admito isso, quer nos exames que se fazem aos alunos, quer nos exames que se fazem também na avaliação aos professores. Eu admito isso. Sem dúvida. É possível introduzir, estamos sempre todos a melhorar. Mas também dizer o seguinte, quer dar a palavra... O João Dias da Silva está a ouvir-nos atentamente. Então eu dou a palavra e depois guardo para depois a observação que a questão da avaliação externa e da avaliação interna e a conjugação da avaliação interna e da avaliação externa são fatores fundamentais de acompanhamento e de regulação do sistema educativo. Não há possibilidade de regulação do sistema educativo que não seja com recurso à conjugação daquilo que é a avaliação interna e aquilo que também são mecanismos de avaliação externa, e aí temos de estudar como é que ela funciona. Foi referida aqui uma questão sobre a qual nós temos na FNE levantado questões, e ainda esta semana discutíamos isto com o Ministro da Educação, e que é a questão da organização do tempo de trabalho nas escolas, e que isto também tem a ver com outra questão de que eu queria falar, que esteve aqui presente, que é da satisfação dos professores naquilo que é o seu exercício profissional. Mas a organização do tempo de trabalho e termos... Quais são os momentos de paragem? Quais são os momentos em que se tem de trabalhar? Onde é que se colocam as provas nacionais? Onde é que se colocam os exames? Que exames é que se fazem? Quando é que se fazem esses exames? E as paragens são fundamentais. São fundamentais para os alunos, são fundamentais para os professores. É preciso dar tempo para que as pessoas possam recuperar forças para um novo período. E aquilo que nós temos tido é uma lógica, nomeadamente naquilo que é o 3º período de cada ano letivo, associado àquilo que são as festas
da Páscoa, e nós discordamos por inteiro de uma organização que está associada a estas festas, e podemos ter outra organização do tempo de trabalho, temos outro tipo de organização daquilo que é o calendário escolar, com as paragens, os 2 semestres, nomeadamente através, eventualmente, dos 2 semestres e com a localização, por exemplo, das provas nacionais. Aparecem provas nacionais aos alunos durante o 3º período de escolaridade, com problemas que têm a ver com os professores, têm a ver com as famílias, têm a ver com os alunos, que se perguntam porque é que nesta altura se fazem estas provas e depois o que é que se vai fazer a seguir. Nós achamos que esta é uma matéria sobre a qual vale a pena ouvir as organizações sindicais, nas quais as organizações sindicais devem intervir, sobre as quais devem também intervir. Mas, falando sobre a satisfação dos professores ou a insatisfação dos professores. Sim, que os professores, como os restantes funcionários públicos, tiveram reduções salariais. Mas estou a falar neste momento dos professores. É evidente que nenhum trabalhador da administração pública em Portugal pode estar satisfeito com congelamentos salariais, com congelamento do desenvolvimento das suas carreiras. É evidente que ninguém pode estar contente e que há impacto daquilo que foram as medidas de austeridade sucessivas que foram tomadas. Agora, há uma insatisfação dos professores específica que é sobre em que condições é que eles podem trabalhar com os seus alunos e que tempo é que têm para trabalhar com os seus alunos e qual é a carga administrativa e burocrática que está associada ao trabalho do professor. Ainda recentemente foi discutido um outro relatório, foi apresentado um outro relatório que ainda aqui não foi referido, que é o relatório Tales, e que diz respeito ao tempo de trabalho dos professores. E os professores portugueses estavam no topo do tempo, horas por 40 semana, horas de trabalho semanal, onde a carga burocrática e administrativa era extremamente pesada, e superior aos outros países da Europa, limitando-lhes o tempo em que preparam aulas, em que estudam, em que têm de ler, em que têm de preparar a aula que vão dar, o teste que vão fazer, a correção dos testes. Isto não pode ser feito para correr. E a sociedade tem de perceber Mas para o ministro Nuno Crato a exigência também é para os professores, ou não? Isto é uma provocação. Diga, não preciso. É maior exigência também para os professores. É o que pretende o ministro Nuno Crato. Mas nós não estamos em discordância com o facto de os professores terem de ser exigentes no seu desempenho profissional. E estou convencido de que a esmagadora maioria dos professores são exigentíssimos consigo próprios no exercício profissional. E quando o Ministro da Educação o diz, seja ele qual for, seja ela qual for, não acrescenta nada àquilo que é uma responsabilidade dos professores. Basta sentir que, apesar de todas as situações que nós temos vivido ao longo destes anos, os professores não perderam nada naquilo que foi o seu empenho profissional. E os alunos não deixaram de aprender, não deixaram de ter condições para os seus processos de ensino-aprendizagem. Mas também queria referir aqui as questões do sucesso e do insucesso. E também tem a ver com aquilo que é a alocação de recursos humanos na educação. E nós entendemos que o direito ao sucesso é um direito que deve ser distribuído equitativamente. E este relatório da OCDE vem dizer-nos precisamente que a insuficiência de recursos para a área da educação tem efeitos no cavar do acesso de todos à educação e aos mecanismos que a educação tem de dar aos alunos para terem sucesso. E nós temos um debate por fazer na nossa sociedade relativamente à progressão dos alunos. Há muito quem diga que permitir que os alunos passem todos os anos dentro de um ciclo de escolaridade que é facilitismo. Nós achamos que as coisas devem ser estudadas no sentido de quando nós não podemos estar à espera de um final de um ano letivo ou de um final de um ciclo para determinar que o aluno tenha insucesso. As dificuldades de cada aluno são identificadas em cada momento do seu percurso de ensino-aprendizagem. E se o aluno está a ter dificuldades, ela tem de ter apoio, tem de ter acompanhamento. Além daquilo que é o que o professor faz com ele. A escola tem de estar dotada de recursos humanos que façam com que... Mas a tendência está cada vez mais para reduzir esses Mas precisamente é isto escolas, que nós queremos sublinhar e é aquilo que nós aprendemos com a experiência que vem de outros países e que é o facto de as situações de dificuldade nos processos de ensino-aprendizagem têm a ver com a dimensão do número de alunos por turma, com a dimensão dos estabelecimentos de ensino, com a proximidade do professor com os seus alunos. Tudo isto tem impacto naquilo que são as condições de sucesso dos alunos. Ora, se nós reduzimos as condições de sucesso por imposição de insuficiência financeira, é evidente que nós estamos a cavar a possibilidade de acesso de todos ao sucesso. E aquilo que nós defendemos é que
possibilidade de todos igualmente terem acesso ao sucesso. Ou seja, os efeitos os efeitos dos cortes na educação ameaçam ser bastante prolongados no Porque tempo. as questões da educação nunca têm impacto imediato. Ora, é sempre a longo é muito prazo. importante o que acaba de dizer. É sempre a longo prazo que esses efeitos se notam. Isso. Por isso é que, Porque aquilo que hoje decidimos pode não ter um impacto imediato, mas vamos sentir os efeitos. Mesmo. E aquilo que nós queremos sublinhar é que esta insuficiência de recursos na educação pode não estar hoje a ter um impacto. Até podemos estar hoje a verificar sucessos nos alunos. As consequências das políticas educativas são sempre consequências a posteriori. E, por acaso, este relatório termina a sua análise em 2011, com grande sorte para o Governo, porque se terminasse em 2012 ou 2013, as indicações que aqui vinham... Mundial termina em 2014, portanto temos um paralelo. As indicações que eles expressam seriam bastante diferentes. Já não são propriamente muito positivas. Diz, por exemplo, que os portugueses foram o único país da Europa em que, em 2011 para 2012, os professores perderam 16% do seu salário. 16% do salário num ano só. Mas também dizem que têm um salário superior à média dos países da OCDE. Também diz no mesmo relatório, portanto, convém dizer as duas dimensões. Mas repare, 16% de perda num ano é algo que é violentíssimo, sobretudo até pensamos, muitos professores são casais de professores. Mas eu gostava de dizer duas ou três coisas que eu... Mas o que é que a senhora deputada acha que os resultados seriam muito piores se tivessem já a ver com estes anos? Porque esta análise para em 2011, onde em 2011 houve um decréscimo de 5,5% de 2010 do PIB para a educação para 4 e tal, mas neste momento já vamos em 3,6 ou 3, em alguns casos, com as cativações. Portanto, nós estamos numa reta descendente de grande violência que tem consequências, evidentemente. Eu devo dizer, isto não é a minha opinião, é a opinião geral e não é um problema só português, é de alguma maneira um bocadinho comum a outros países, que a educação foi a grande vítima desta grande crise que o mundo está a viver. A educação acabou por sofrer consequências deste atrofiamento do investimento e a educação que vinha numa reta ascendente e vinha consolidando mecanismos de capacitação dos cidadãos para realmente consolidarem a sua capacidade de ser interventivos do ponto de vista económico, a educação agora está numa reta descendente e isto é bastante complicado porque é o nosso único não instrumento. Está numa rota descendente. Está. Nós já vamos em 3,3 do PIB para a educação. Não é verdade. E nós estamos neste momento... Está a falar de um relatório, nós temos 3 relatórios. Temos o PISA, temos o Fórum Económico Mundial e temos o da Nós OCDE. estamos a falar Estamos a falar de 3 instrumentos diferentes com leituras sobre a mesma realidade. Dos cortes no Ministério da Educação, senhor. Que, para além de ter perdido uma parte fundamental, enorme do seu orçamento anual, também perdeu, e lembrou-me não 20 mil, mas 30 mil do seu sangue anímico, que são os professores, e deixe-me corrigir-lhe que com perda não de perdeu... 50 mil alunos. Deixe-me corrigir-lhe. Eu tenho aqui os números também de 2011. E os números são, se perdeu 40 mil alunos no ensino básico, aumentou 30 mil alunos no ensino secundário. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com os números que se fala da demografia. E precisamos ter mais alunos no ensino secundário e faltam alunos no ensino recorrente e de adultos. Mas se as crianças estão a diminuir, ainda não chegou à idade do ensino secundário esta perda do número de alunos no ensino. Portanto, nós tivemos até um aumento dos alunos do ensino secundário. Portanto, no fundo, o que é que eu queria dizer com isto? Terminando um bocadinho só, ressalvando o que disse o João Dias da Silva, e muito bem. Os ciclos governativos são, como se sabe, de 4 anos em média, mas os ciclos da eficácia ou da concretização das políticas educativas são muitas vezes superiores aos 4 anos. E, portanto, as consequências da boa governança na área da educação vê-se só muito depois. Por isso é que nós, em 2011, 2012, começamos a beber os frutos das políticas educativas do governo socialista. E nós, só daqui a 2 ou 3 anos, vamos ver os frutos negativos da política deste ministro. Eu tenho dito que várias vezes, este ministro, Nuno Crato, é o ministro mais perigoso deste governo. Porque é o ministro cujas iniciativas e cuja política tem consequências nefastas para gerações que ainda hão de vir. Queria ouvir a professora Maria do Carmo. Estou muito curioso porque vejo que não para de escrever. Pois, tinha aqui 3 aspectos. Primeiro era em relação às férias, que nós vemos os nossos colegas, eu tenho imensos contactos com colegas da Bélgica, de Inglaterra, França, Luxemburgo e Alemanha. E eles têm mais férias que os professores portugueses.
E é uma realidade que este tipo de sociedade é assim. Pretende massacrar as pessoas com trabalho. Esta ninguém me tira. Isto não é uma mania que eu tenho, é o que eu vejo. As pessoas não têm tempo para si, trabalham imenso e quem trabalha muito e está estourado, mais facilmente verga. Isso é uma realidade. Viu com alunos que desistiram precisamente porque estavam estourados e eram alunos do ensino noturno. Por isso, basta ver os feriados com essa porcaria da produtividade e que vão acabar com uma série de feriados e demonstra a sua ignorância, porque quando se acaba com um feriado como a República, são mesmo ignorantes. E também a outra ideia que eu tenho é que, infelizmente, os políticos que temos são buçais. É esta a palavra que eu digo e continuarei a dizer. Existem na Assembleia. Vê-se nas atas que lá têm. Então, em relação ao acordo ortográfico, aquilo dava para chorar ou para rir. Mas eu prefiro chorar, porque aquilo realmente magoa ver pessoas naquela bagunça e que ainda por cima depois passam para escrito. Depois, a outra coisa é que o professor Nuno Crato, que eu por acaso conheci e enganou-me bastante, o professor Nuno Crato está tal e qual como o primeiro-ministro e todos os outros. No fundo, eles estão a fazer isto porque eles querem um determinado tipo de sociedade. Um tipo de sociedade extremamente desumana e cruel. Aquilo que o Jean-Pierre Le Goff chama a barbárie doce. Isto é uma barbárie. Só que dá a sensação que nós podemos falar todos e que temos espírito, podemos expor o nosso espírito crítico, mas é mentira. É mentira. Muitos são buçais. Muitos deputados são buçais. São buçais. Em relação ao primeiro ciclo... Essa acusação ficam com quem? Em relação ao primeiro ciclo... a carapuça quem quer, não é? Claro, em todas as áreas profissionais há buçais, não buçais, inteligentes, não inteligentes, competentes, incompetentes. Vou fazer como o António Costa e o Seguro ontem. Não são... Não vou responder. Não são, claro, não responder, mas eu digo porque já tive experiência e muita. Nas comissões de educação, então, é o pão nosso de cada dia. Bem, agora deixa-me só terminar com isto em relação ao primeiro ciclo. Eu devo dizer-lhe que eu não sou nada a favor que as crianças passem-se a saber. E precisamente eu tive alunos do 10º ano e do 11º, 12º do secundário que me diziam, professora, não peça para eu ler porque eu tenho vergonha, porque eu ainda soletra. E soletravam. E precisamente porque eles não sabiam ler, eles não sabiam interpretar. E não só em português, mas em todas as disciplinas. E isto porquê? E eu tenho conhecimento, garanto-lhe in loco. As crianças, muitos professores do primeiro ciclo estão formatados em mediocridade. As escolas superiores de educação têm muita culpa nisto. E precisamente porque também há maus professores, e precisamente porque o Ministério deixa que, por exemplo, uma criança passe e chegue até à 4ª classe sem saber ler. E, sobretudo, o que é ainda mais dramático é porque diz que os meninos podem ter apoio e é falso, porque esse apoio não funciona. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no secundário. E eu tenho experiência disso. Deputada Elsa Teixeira, queria pegar aqui no... Eu já são tantos assuntos... Mas nós não temos muito tempo. Se quiser pegar nesta última provocação o ministro Nuno Crato é o mais perigoso ministro dos últimos tempos. Não estou a citar alguém. Não, estou a dizer que entre os membros do governo, o perigo das más políticas na educação é muito superior ao perigo de más políticas pontuais na economia. Eu penso que o ministro Nuno Crato tem sido um ministro corajoso e que está a deixar uma marca na educação. E que não é uma área fácil, não é fácil trabalhar esta área, até pelas resistências que nós vemos todos os dias. Eu não vou entrar aqui em debate com a professora Maria do Carmo, porque fala de uma forma muito apaixonada e tem o coração muito na boca, mas vou dizer aqui duas notas, e a mente, com certeza, e nós temos aqui todas divergências de opinião que são salutares, e não vou responder diretamente às interpelações que foram aqui colocadas, mas vou dizer o seguinte: eu tenho dificuldade, e é uma dificuldade do dia-a-dia, nós vamos discutindo a educação muitas vezes pela espuma dos dias e os temas dos dias, e a educação precisa de ser pensada de facto no médio e no longo prazo, que é uma das questões que foi aqui colocada, mas não deve ser colada essencialmente àquilo que é o investimento puro, ou seja, o colocar só o dinheiro à frente das questões, o recurso económico à frente de tudo, porque de facto é muito mais do que isso. Eu lembro-me de um provérbio africano que me ocorreu agora nesta discussão, que é a frase: é preciso uma aldeia para educar uma criança.
não são só os professores, não é só o governo, não é só a escola, são todos. E este esforço é um esforço que tem que ser continuado. E o governo tem feito o seu papel, os professores fazem o seu papel, mas os alunos também têm que fazer o seu papel e isto tem que ser dito. E tem que ser dito com não é? A comunidade toda tem que estar envolvida. Em toda a comunidade está envolvida. Dizer só isto, tenho que me deixar só dizer isto porque acho que é importante. A média de alunos por turma, as últimas estatísticas dizem que a média de alunos por turma em Portugal é 24 alunos. Que está longe do mito de grandes turmas de 30 alunos ou 32 alunos. Eu não estou a dizer que elas não existem, mas a média são 24 alunos. Isto é o mal das médias, mas com o encerramento das escolas com menos de 21 alunos, essa média vai generalizar a ideia de que as turmas são todas gigantes e as turmas não são todas gigantes. Portanto, há aqui uma dimensão que é ir acompanhando a realidade e ver que, de facto, essa questão não é bem assim. Depois dizer também, há um processo que foi sendo assumido por este governo, que é a questão da autonomia das escolas. E, para além da autonomia das escolas, e sobretudo este ano, pode ser polémico ou não, de se tentar premiar aquelas que de facto têm resultados. O grande combate, de facto, e dos temas fortes da educação, é a redução do abandono escolar e a redução do insucesso escolar. Eu creio que nestes dois vetores este governo tem feito um grande trabalho. Porque os persegue incessantemente, porque dá apoio ao primeiro sinal de dificuldade. Sra. Deputada, são pontos em que ficam guardados para uma segunda oportunidade e para um balanço que eventualmente façamos deste arranque do ano letivo. Não haveria muito mais por falar. Agradeço a todos terem aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Obrigada. Muito obrigado.